Pai, nos dá no nome de Jesus, ó Pai, pessoas que vão assistir para esse chegar, programa, Deus, sim, ó Pai, que possa nas ter pessoas em que o Senhor tem, ó Pai, Deus, separadas, Deus possa estar cuidando de tudo como o Senhor faz. usa-nos, ó Pai, não deixa, Pai, o nome de Deus ser a mente, que o Senhor Deus, mas que o Senhor, Deus, peleja essa peleja, capacite realmente, Pai, Senhor Deus, ó Pai, que saiba que não sai do propósito, que espalhar o Evangelho, ó Pai, Senhor Deus, ó Pai, que seja um propósito Teu, tudo que for nosso, tal, cai por terra agora, Pai, Senhor Deus, o Senhor possa estar conduzindo e nos nossa, Pai, Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado pela vida do Douglas também, que está aqui nos ajudando, amém, ele também nos conduzindo, e que o Senhor possa estar conduzindo todo esse projeto, Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Amém. Amém. Vai. Pode ir lá. Olá, gente. Tiramos essa manhã agora porque decidimos fazer um formato de podcast, né? Podcast para quê? Chamei aqui duas pessoas. Chamei aqui o Hugo e chamei o Rafa como convidados aqui para essa manhã. Por quê? Porque temos testemunhos diferentes, temos aqui uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, e o objetivo, o intuito disso é mostrar como construir isso, mostrar como chegar nesse patamar assim de que a gente busca tantas respostas, a gente busca tantas formas assim de querer ter uma leitura bíblica, de querer viver o Evangelho, de querer se aproximar de Deus, e assim a gente queria falar um pouco sobre como vencer esse processo, de forma que isso possa incentivar e ajudar outras pessoas que passam por barreiras também, porque nós como seres humanos aqui fomos feitos, né, para se ajudar, para compartilhar testemunhos e assim, que esse seja o intuito realmente, que isso assim possa estar semeando na vida de você que está assistindo e possa realmente fazer a diferença. Apresentando aqui o Rafa, apresentando o Hugo, e assim, é um projeto assim que veio de muita oração, jejum, tenho orado também muito pela vida de você, já que está assistindo, que possa, enfim, que o objetivo seja realmente semear a palavra de Deus. Muito bom. A gente está aqui, assim, ninguém ensaiou nada, está fazendo aí a primeira, né, João? João, quando chamou a gente, de antemão, posso falar em nome do meu amigo Hugo aí, a gente, em concordância, resolvemos falar aqui um pouquinho da palavra de Deus, pelo esse projeto do João. A gente vê o tanto que ele tem buscado a Deus, o que Deus tem feito na vida dele, a obra do Espírito na vida dele é evidente, e a gente quer contribuir com aquilo que a gente vive também. É interessante você falar de relacionamento com Deus, porque hoje, né, primeiro aí, um abraço a todos que nos assistem, Deus abençoe a todos. A gente não quer ser mais um religioso, porque eu entendo hoje que muitas vezes a religião tem atrapalhado a pessoa de ter um encontro com Deus. Então a gente quer de uma forma aqui falar da Bíblia, da palavra de Deus. E assim, se você for, por exemplo, eu conheço o Hugo, ele é meu amigo já há alguns anos, então eu sei de algumas singularidades dele, por conhecer ele, ter uma intimidade com ele. Então, dificilmente a gente vai conhecer a Deus se a gente não entender a Deus, entender o coração de Deus, né? Não passar tempo com ele. Exatamente. Muitas vezes a religião ela é muito rasa nesse sentido, né? Ela mais, enfim, onde Deus é revelado? Deus é revelado na sua palavra. A Bíblia, ela expressa o coração de Deus, a vontade de Deus. E Deus não é um sopro, ele não é um karma, alguma coisa que a gente é tão longe, tão distante como é pregado. Deus, ele é uma pessoa, né? Ele se manifestou na pessoa de Cristo, se encarnou, veio até esse mundo, morreu, esse é o plano da salvação, para que todos tivessem acesso a esse propósito e a entender o coração de Deus. E a Bíblia revela exatamente essa narrativa. A Bíblia é uma história de amor, de um Deus que busca se relacionar com o homem. E nos instruir a como viver, né? Porque o que acontece? A gente tem muitas coisas dentro da gente, né? E a gente, assim, para que a gente possa construir esse relacionamento, assim, eu tenho batido muito nessa tecla já em alguns testemunhos que eu tenho dado, que o primeiro passo seria a humildade, entendeu? Sem a humildade não tem como haver quebrantamento. E a humildade, ela tem assim, um ponto, assim, que eu acho que é da gente entender que a gente não é nada, entendeu? Que o que a gente pensa, com
construiu na nossa mente, faz parte da nossa vivência, entendeu? Mas a gente só tem a possibilidade de ver o agora, entendeu? Deus, Ele sabe de tudo, entendeu? Então, assim, a humildade de entender que a gente não é nada e que assim, que a gente pode se submeter às vontades de Deus, porque aquilo é o melhor pra gente, é o primeiro caminho, sabe? Porque não tem outra forma, assim, da gente buscar Deus e de viver uma vida em santidade sem um relacionamento, sabe? Eu acho que o relacionamento é o ponto-chave, entendeu? Porque a partir que a gente se coloca num lugar de humildade, de disponibilidade para ter um relacionamento com o Espírito Santo, as coisas começam a acontecer, as vontades começam a ser transformadas e a vida em santidade passa a ser algo que não é mais uma imposição, que ela sai desse lugar de religiosidade que ela falou. O amor, né? Exatamente, ela passa a ser um fato da gente compreender que Deus sabe o que é melhor pra gente e que o nosso dever é obedecer. É verdade. E a humildade, a gente às vezes tem uma visão um pouco distorcida do que é ser humilde. Humilde é, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu sou humilde, às vezes eu ponho uma roupa simples, às vezes eu cumprimento ali alguém com um cargo menor que eu, enfim, eu sou humilde, a pessoa entende que isso é humildade. Só que a verdadeira humildade, ela está dentro do coração, e isso é muito difícil das pessoas alcançarem. Até o próprio povo de Deus, lá o povo de Israel, lá em Crônicas, Deus fala exatamente essa frase: quem vai chegar a mim? Quando eu vou ouvir a sua oração? Aí Deus fala assim: se o meu povo, né, 2 Crônicas 7,14, fala assim, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, dos céus eu ouvirei. Amém. E sararei a sua terra. Então assim, essa humildade do coração. Muitas vezes você pode passar ao lado de uma pessoa e falar, nossa, olha que pessoa metida, só no teu pré-julgamento. Só que dentro dela é uma pessoa humilde. Então a gente está às vezes com os valores trocados. Mas essa humildade de coração, ela é difícil de ser alcançada. E não é difícil quando a gente chama Deus para isso. É igual o João Paulo falou, às vezes a gente está cheio de coisas na cabeça, cheio de querer se relacionar com Deus, querendo uma mandar maneira no que Ele vai fazer pra gente, entendeu? Não, Deus atende isso porque eu preciso disso, entendeu? Então, assim, o primeiro passo do relacionamento é a humildade de reconhecer. Deus, eu sou tão bom, puxa, Senhor, não é isso? Entendeu? Esse falar, eu sou tão bom, eu sei, muitos de vocês aí não estão matando, roubando, não estão fazendo nada errado, corrupção, nada, vocês não estão envolvidos com nada. Talvez igual nós aqui. Então a gente acha que a gente é bom. E a gente chega para Deus e fala, poxa Deus, mas eu tenho sido uma pessoa boa. Só que a gente não entende que o nosso eu, né, o nosso ego, né, por se achar bom, já se inflou. E isso não é humildade. Olha a verdade, né, que a gente vem já assim, carregado de informações. A gente vem com drives mentais já pré-estabelecidos, de cultura, de família. Isso faz parte da nossa vivência, A gente daquilo que é a gente carrega uma herança. E assim, eu sempre gosto de um termo na Bíblia chamado novo nascimento. E se você não entender quem você é em Deus, porque existe a identidade que é adquirida, é aquilo que seu pai falou de você, é aquilo que o mundo fala de você, e existe a identidade sua em Deus, porque Deus criou o homem no coração dele. E a gente só vai entender isso pelo poder do Espírito Santo. Isso a gente só tem um relacionamento com o Espírito Santo quando a gente se esvazia, quando a gente renuncia, quando a gente se entrega, quando a gente chega a um ponto de ter uma humildade e falar, eu não entendo, eu preciso entender esse amor. E esse é o primeiro passo. Então eu me jogo diante de Deus, me humilho diante de Deus, e a minha natureza ela é transformada. Eu já aproveitando o gancho, João, porque você já me deu nos bastidores uma dica para a gente falar de experiência. Eu fui alguém que tive problema com drogas durante muitos anos. Assim, eu costumo dizer assim, até meu amigo Hugo aqui, a gente sempre está em mesas assim, a gente compartilha da mesa do mesmo entendimento. Todo mundo tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Exatamente. Então eu busquei e a gente tenta preencher na autossatisfação, em mulheres, enfim, em drogas, e esse vazio aumentava. Porque na verdade a gente tem algo dentro da gente que se comunica com o Espírito Santo de Deus. E só isso vai saciar a gente. E é interessante que eu vou usar até um texto para dar base bíblica para isso. Porque Pedro, quando Jesus está com os seus discípulos, e Jesus pergunta assim, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E ninguém sabia quem era Jesus, porque a religião às vezes não consegue trazer quem é Jesus. Porque tudo, irmão, se resume em Jesus. Se você tem um relacionamento com Cristo, você vai entender tudo. Exatamente. E aí pergunta para Jesus, quem dizem ser o Filho do Homem? Uns dizem assim, que o Senhor é Elias, os discípulos respondem.
dizem que o Senhor é um dos profetas, Elias, ou algum outro dos profetas. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o próprio Jesus fala assim: Pedro, isso aí foi uma revelação que não foi carne nem sangue que te deu, mas o meu Pai que mora no céu. E quando Pedro tem uma revelação de quem era Jesus, automaticamente Jesus fala para Pedro: e você é rocha, e sobre essa pedra edificarei uma igreja. Ou seja, o que é isso aqui que eu extraio dessa lição? Que quando eu entendo quem é Jesus, João, automaticamente Jesus revela a minha identidade. E ele se revela para a gente, e a partir disso a gente começa a ver que as nossas vontades começam a ser conduzidas de acordo com o Evangelho, entendeu? Porque o que acontece? Como que a gente pode buscar isso? Como que a gente pode buscar uma vida de renúncia? É algo que assim que eu também assim, já tentei de muitas formas, entendeu? Fazer diferente. Já tentei porque eu fui uma pessoa assim muito dependente de muitas coisas, sabe? Dependente de pessoas, dependente de situações, e que colocava as minhas expectativas e as minhas dependências naquilo, só que aquilo nunca era suprido, aquilo nunca correspondia ao que eu queria, entendeu? Então assim, o segredo é a gente descobrir que esse vazio realmente é do tamanho de Deus, entendeu? E assim, que ali o Evangelho é a chave que tem tudo que a gente precisa, entendeu? Então assim, o primeiro... começou a usar remédio. O primeiro passo assim, é o quebrantamento para chegar se colocar nesse lugar de humildade e buscar esse relacionamento, entendeu? O objetivo é incentivar as pessoas a buscarem esse relacionamento, porque a vida de renúncia, a vida em santidade é algo que só vai fazer sentido, que a gente só vai a partir do novo nascimento. E o novo nascimento, como que a gente consegue? Através do relacionamento. E aqui a gente está compartilhando experiências, né? Justamente por sermos pessoas que vivemos coisas diferentes, tivemos lutas diferentes. E assim, para incentivar você que está assistindo, que é possível, entendeu? Que é possível mudar de vida, né, João? Exatamente, que quando a gente se entrega verdadeiramente... Existe um propósito para todos, né, João? Exatamente. Todo mundo tem um propósito. Né? Exatamente. Só que assim, ao mesmo tempo que todo mundo tem um propósito, a gente tem um livre-arbítrio. Então, por isso que acontece? As coisas não vão chegar pra gente de mão beijada, porque você sempre vai poder escolher. Quer dizer, não adianta ficar sentado então, esperando Deus fazer alguma coisa para mim. Não adianta, né? Não adianta. Eu tenho que ter uma fé de uma atitude, que a fé é uma atitude, é isso? Então eu tenho que agir crendo que Deus tem o melhor para mim. Exatamente. Isso é a graça, porque Deus me ajuda onde eu não consigo. Aquilo que eu não consigo, por exemplo, a libertação da droga era algo que eu não conseguia, mas por ter fé que Jesus podia mudar minha vida e me amava, Ele me ajudou a romper com isso. Sim. Porque assim, gente, Deus ama a todos. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Só que esse amor não nos deixa ficar da forma que a gente está. Exatamente, porque isso é um ponto interessante, entendeu? Hoje o mundo tem se falado muito em amor, muito em que Deus é amor, que Deus é bom, como que Ele vai me punir por eu fazer o que eu quero, entendeu? Como que, tipo assim, não, as pessoas têm sido muito legalistas com o Evangelho, sabe? E a coisa não é assim, entendeu? A gente, como ser humano, a gente não é capaz de conhecer o amor de Deus, de conhecer a bondade de Deus. A nossa bondade, que realmente a gente às vezes quer o bem para o outro, mas é uma coisa da nossa forma, que a gente age de uma maneira que a gente aplaude decisões que a pessoa toma, só que assim, a gente talvez aplaude alguma decisão, ou aceita alguma decisão que as pessoas aplaudiram, disseram pra gente não, que a gente tem que a gente tem que ser dessa forma, a gente tem que se aceitar como você é, entendeu? E o Evangelho não tem isso de se aceitar como você é. O Evangelho exige mudança, Eu comecei a ler até Apocalipse agora, que foi muito forte, sabe? Que é algo assim que a mensagem do Apocalipse, a mensagem que João Batista entrega às 7 igrejas é o arrependimento. Então assim, não tem outra forma da gente se relacionar com Deus. Até porque, João, a porta de entrada é isso aí. A porta de entrada pro Evangelho é você renunciar e se arrepender. Exatamente. Jesus fala assim: aquele que tentar salvar a sua vida vai perder. Agora, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai encontrar. Exatamente. O que ele está dizendo? Se você renunciar ao seu padrão, as suas convicções antigas, a metodologia antiga, aquilo que você achava que era bom, e crer que o que eu tenho é melhor, e perder tudo isso por amor de mim, você vai encontrar a verdadeira vida. Olha, e uma coisa que a gente nota muito é que muitas coisas foram colocadas na nossa mente, sabe? Então parece que a Bíblia, que Jesus, né, vamos dizer que a religião, né, ela é algo construído, algo que vai te aprisionar. Isso, que vai te aprisionar. Exatamente.
que algo assim que pessoas construíram a par da liberdade, a par de um modo de pensar, de um modo de viver. Olha isso que interessante que é. Na verdade, o que Jesus o Rafa já falou aqui, né? Essa prova de amor que ele fez. Tudo isso, tudo, na verdade é o normal e o natural. Sabe? O que Jesus veio fazer é só mostrar o normal. Ele não veio trazer uma novidade. Exatamente. Ele veio falar assim, olha filho, você nasceu, sabe para quê? Para amar, para ser feliz. Tudo que está escrito na Bíblia, honrar teu pai e tua mãe, sabe? Todas essas coisas. É uma coisa que, se a gente entende, tipo assim, que, fica natural. A gente seguindo a Bíblia, a gente entende que obedecer, tipo, a partir do momento que a gente se disponibiliza, se coloca num lugar de humildade para ter esse novo nascimento, entendeu? E busca isso de todo o coração, a gente entende que obedecer a Deus é fazer o bem pra gente mesmo, entendeu? Ótimo, olha isso, fazer o bem para nós mesmos. O que Jesus veio fazer, na verdade, é tirar todas as ideologias que o homem colocou na nossa mente, que a sociedade impôs na nossa mente, e deixar o normal, o natural. Olha isso, ó. Como Deus é Pai, Ele é amor. Olha os exemplos. Vamos dizer assim, pergunta para um pai, igual o Rafa, né, tem lá o filho dele, se você vai deixar o teu filho usar bebida de álcool, vai deixar ele fumar? Não vai. Então isso não é uma liberdade. Para um pai ver um filho, vamos dizer, vou citar alguns exemplos, tendo usando droga, qualquer comportamento destrutivo, entendeu? O comportamento que não vai ser bom para você. Para o pai, aquilo não é liberdade. Oh, meu filho está sendo que não livre. A essência do caráter dele. Ele está vendo que ele está se prejudicando. Então, isso que é Deus. Então, a gente não entende, igual você falou, poxa, mas Deus é bom, Deus é amor, Ele tem que apoiar o que eu faço. Mas Deus, olhando como um pai, fala assim, filho, eu não quero que você faça isso, porque você vai ter depressão, você vai ter que preencher esse vazio com outras coisas, você vai se frustrar, você não vai ser feliz, você está tendo um comportamento destrutivo. Exatamente. Então, se a gente começa, é o contrário, dessa primazia, né? Olha que curioso, se nós nos colocarmos na posição de Deus, entenda bem, não é querer ser Deus, hein? É tentar enxergar um pouquinho como Ele nos olha, tudo fica tão simples. A Bíblia não é um livro de coisas, a Bíblia é um livro que tira coisas. A gente fica no natural. E é interessante, porque assim, a gente escuta muito isso, a gente trabalha já trabalhou com jovens há alguns anos, e eu escuto muito isso aqui, ô irmão, isso pode? Isso pode ou não pode? Eu posso ou não posso? Posso tatuar ou não posso tatuar? Sim. Posso tal coisa ou não posso? Eu quero dizer uma informação para você muito importante, presta atenção nisso. O Evangelho, João, é muito mais do que pode ou não pode. Se trata de ser uma nova criatura. De entrega. Se trata de você entender quem você é em Deus. Exatamente. É muito mais do que isso. Entendeu? É que esse de pode ou não pode, você está ainda muito no superficial. E Deus quer levar você num nível mais profundo. Porque o que é pecado na Bíblia? A gente tem alguns pecados que a gente conhece, que está lá, adultério, mentira, o roubo, está lá, ok, está um pecado que a gente já sabe o que é. Agora, sabe o que é o pecado de verdade? É aquilo que me afasta de Deus. Exatamente. E sabe qual que é o plano de Deus? É se relacionar com a gente. Então, tudo aquilo que me impede o meu relacionamento com Deus, de entender Ele como um Pai, tudo isso que você falou, entender Ele como um amor, um Deus que quer o melhor para mim, tudo isso que impede esse relacionamento acaba sendo um pecado, porque interrompe, cria uma barreira no nosso relacionamento com Deus. E Deus quer a gente pleno, funcionando, a gente com a natureza nova, a natureza que vem pelo Espírito, e isso envolve tudo que a gente está falando aqui, deixar o pecado, uma vida de santidade, de renúncia, de entrega. Essa é a primícia para você experimentar esse novo nascimento. Né? E João, a Bíblia diz assim, 1 João diz assim, ó, porque aquele que é nascido de Deus, está dizendo assim, aquele que tem um novo coração, não peca. O que ele está dizendo? Não é que você não vai errar, não é que você não vai pecar, é porque a gente erra, a gente peca. Mas qual que é o que ele está querendo dizer? Ele não tem uma vida de pecado consciente. Exatamente. Então, por exemplo, eu nasci de novo, fui regenerado por Deus. Eu sei que aquilo está me destruindo. Eu não condiz eu ter uma atitude daquela e dizer que eu tenho Espírito Santo. Não condiz. Exatamente. E aí está nessa questão assim da gente estar compartilhando assim esses testemunhos. Por quê? Para a gente dizer que assim que os processos de renúncia na vida do cristão eles são os mesmos, sabe? E assim, que acontece? A gente hoje tem tido uma dificuldade muito grande de lidar com certas coisas,
Porque, assim, vamos dizer, desde que se ofender deu poder para as pessoas, a gente tem tido muita dificuldade de falar sobre as coisas porque as pessoas se sentem muito atacadas, se sentem muito... E é algo que realmente, assim, antes de eu expor coisas que talvez tivessem um lugar de dor para mim, e assim, hoje posso dizer de todo o meu coração que não é que não é mais um lugar de dor que Deus me permite acessar, que é um lugar que eu olho para aquilo, um lugar de vitória, um lugar de, meu Deus, obrigado por saber o que é melhor para mim, obrigado por não atender tudo que eu te peço, obrigado por não fazer, porque eu fico imaginando, se Deus tivesse atendido todas as minhas vontades e tudo que eu já quis, eu não sei onde eu estaria hoje. Boa. Então, eu acho que assim, primeiro passo realmente, a gente entrar nesse nível de relacionamento, para que a partir desse relacionamento a gente possa nascer de novo e as nossas vontades possam ser transformadas, entendeu? Vou pegar esse gancho que você pegou aqui. Quer dizer então que o processo para o cristão, seja ele alguém que usou droga como eu, seja alguém que vivia na mentira, seja alguém que vivia no homossexualismo, qualquer prática, então o processo é o mesmo, João. Exatamente. Então, a gente tem que renunciar, a gente tem que entender que Deus tem o melhor pra gente. Então, essa questão inclusive da homossexualidade, vamos entrar nesse gancho. É algo que assim, as pessoas têm evitado muito de falar, né? Justamente, e assim, é algo que eu vivi e que eu sei que realmente vem de um lugar de muita dor, sabe? Vem de um lugar de muita dor, por quê? Porque a gente começa a viver fora da nossa identidade, entendeu? Então, nisso, além do vazio que existe, do vazio de estar longe de Deus, existe um vazio de não estar vivendo na nossa identidade de filho, na nossa identidade natural. Inclusive, teve até uma cena que eu acho legal contar. Eu fui essa semana, eu estava no centro, parei para comprar um chinelo. E eu vi lá um chinelo de super-herói e tal. E é uma coisa assim que, nossa, eu sei como foi a minha infância e como eu sofri com algumas coisas. E assim, eu vi, entendeu, como foi feliz ali Deus me mostrando que eu podia restaurar algo que talvez tivesse, algo que eu permiti que tivesse sido roubado, entendeu? Que eu não pudesse viver, entendeu? Que assim, não a gente tem até um versículo em Romanos que as pessoas procuram muito justificar, né, o pecado e arrumam muitas formas de justificar, né, e de falar que não, eu posso porque, enfim, isso para qualquer coisa, né, não somente para a homossexualidade. E assim, tem um versículo em Romanos que fala, inclusive, que justamente pelo homem não querer conhecer a palavra, pelo homem não se colocar disponível para conhecer a palavra e viver a palavra, ele é entregue a paixões mundanas, a erros mundanos e coisas que estão embutidas no mundo que a gente vive, né? Enfim. E assim, o que eu posso dizer desse testemunho? Eu peguei o texto aqui, João. Posso ler esse texto de Romanos? É Romanos 1:21, que vale a pena, porque ele se encaixa com tudo. Romanos 1:21 fala assim, ó: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou-lhes tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar de Criador. Aqui no 26 diz: por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, contrário à natureza semelhante. Homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Na verdade, o que Paulo está dizendo, ele está dizendo que por a gente obscurecer o nosso coração, a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, a gente entregue a nossa concupiscência, a nossa natureza. Então, seja qual ela for, a prostituição, os abismos são diferentes. Ao pecado, cada um assim, vai entrando num buraco, exatamente. Eu entrava na droga, né? E assim, isso que ele está dizendo no texto. Assim, é muito isso assim, dessa questão das pessoas terem mudado a imagem de Deus, entendeu? Que isso inclusive é bíblico, entendeu? E vamos pensar assim, se Deus é bom,
se Deus ele me ama tanto, entendeu? Como dói, entendeu? Você pegar e acreditar que, por exemplo, o Rafa, o Hugo, eles podem ter a família deles, eles podem viver uma vida em família, entendeu? Uma vida de forma que, assim, que o ser humano foi feito para se completar, né? De homem e mulher, a gente... Enfim, esse é o relacionamento estabelecido por Deus. E, assim, de pensar que eles podem ter isso e eu não, entendeu? Então, a sociedade tem feito de uma forma que a gente chega a acreditar nisso, entendeu? E eu lembro, assim, de vezes, assim, que eu me entrava no abismo, que eu falava, tipo assim, por que eu não consigo, entendeu? E hoje eu entendo que é algo que eu nunca teria conseguido sozinho, entendeu? É algo que eu consegui através de relacionamento, entendeu? E, assim, o processo de renúncia, ele realmente é igual para todo mundo. Pro Rafa, teve problema com droga? Eu também já tive problemas com droga, por quê? Justamente por isso, porque a gente vê que um abismo puxa o outro. Desde o momento que eu decidi viver da forma que realmente existe o desejo, é importante falar isso, porque o que acontece? É algo que começa, assim como a gente aprende a se ver, a gente se torna. Isso é muito forte, mas isso é muito real. E assim, sabe, é algo que acaba até doendo na gente, porque a gente não sabe dizer exatamente quando isso começa. Eu tenho lembranças que desde pequeno eu já tinha essa luta, sabe? E o que acontece? E até que o momento assim que eu decidi realmente seguir essa coisa, não, siga o seu coração, se aceite como você é, que é isso que o mundo tem tanto pregado hoje, eu sei as consequências que isso me trouxe, sabe? E assim, às vezes a gente dá respaldo nas coisas sem ser um respaldo assim baseado no evangelho. E o que acontece? Quando a gente dá essa legalidade, a hora que as consequências chegam, a pessoa que de repente te aplaudiu, ela não vai estar lá para segurar as consequências. Não por maldade não, porque ela não é capaz disso, entendeu? E assim, eu posso dizer que daí, o que acontece? Eu comecei a me envolver também com bebidas, com drogas, tive envolvimento com cocaína. Assim, comecei a entrar em abismos, isso me gerava crise de ansiedade. Eu tomava simplesmente 3 medicamentos, né? Antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir. E era uma coisa assim que, existia uma angústia tão grande dentro de mim que eu achava que aquilo nunca ia passar, entendeu? E o que acontece? E assim, eu procurei de todas as formas. Quer dizer, seguir o seu coração então te levou para um abismo maior ainda. Exatamente. Alguém autoafirmar para você que você estava certo, que você tinha que seguir aquilo que você sentia, né? Aí a gente vê então, João, que é um problema comportamental, que é algo adquirido que vem na gente, não é algo natural, porque Deus fez a gente perfeito. Exatamente. Deus não me fez usando drogas, Deus não fez você de outro jeito, senão um homem, não é verdade? Então a gente está no antinatural. Os comportamentos eles são adquiridos e são aprendidos, isso para qualquer pessoa. Então não tem dessa que ninguém nasce assim. Não, você nasceu mentiroso, você nasceu usando drogas, não, entendeu? Os nossos comportamentos são adquiridos e é como a gente aprende a se ver. E assim, o processo para vencer e para renunciar qualquer abismo é o evangelho, entendeu? É o relacionamento, é buscar o Espírito Santo de todo o coração, que a partir desse momento as nossas vontades, entendeu, passam a mudar, entendeu? E obviamente existe um processo. E como você está hoje? Então, se sente bem hoje? Então, e aí o que eu posso falar? Que obviamente existe um processo. Porque o que acontece? Vamos dizer, você gostou de homem a tua vida inteira. Com certeza, realmente, existe um processo para você desvincular algumas coisas da tua cabeça. E assim, as pessoas param no meio do processo, entendeu? Porque o que acontece? Quando a gente não está muito fortalecido em oração, em um relacionamento contínuo com o Espírito Santo, a gente não tem força para fazer isso sozinho, entendeu? Então, o que acontece? A renúncia, ela é difícil, mas ela, a partir do momento que a gente tem relacionamento, ela faz sentido. E ela passa a ser uma coisa que passa a ser o que a gente quer e o que traz paz para o nosso coração. E como eu estou hoje, vamos dizer, posso dizer, não tomo nenhum medicamento, mas não faço uso de drogas, não bebo, enfim. Por quê? Porque eu não, entendeu? Hoje a paz que eu sinto no meu coração, a paz de que parece que tudo que eu tinha buscado, tudo que eu procurei me preencher, eu encontrei. E assim, isso não quer dizer que a minha vida não tenha aflições, que a minha vida não tenha... Entendeu? Porque isso é bíblico, a gente tem aflições. Só que às vezes, aquela aflição ela está servindo para que isso possa ser usado de testemunho para outras pessoas, para que a gente, ou até para a gente mesmo. Porque é a forma que tem muitas coisas que são aprendidas na dor, entendeu? E é a forma de... A verdade é que a vida com Deus, né, João? A gente se encontra quem você é, igual eu me encontrei. A gente tem paz, você deita e dorme, porque você entende quem você é em Deus. Agora, isso não te exime
de ter dificuldade, de ter luta, porque ninguém cresce no oba-oba, a gente cresce na dificuldade, né? A gente cresce sofrendo, uma vida de superação. Eu sempre costumo dizer que o Evangelho, a fé, a vida de fé, ela não te priva de dores, ela não te priva de dificuldades, pelo contrário, ela te dá força e capacidade de você passar por tudo isso aí sem perder a sua identidade, sem negociar os seus valores. Olhando para Jesus, o João falou um negócio que é muito importante, a gente se torna aquilo que a gente adora. Então, quando eu uso Cristo como meu modelo e adoro Ele, eu vou me tornando parecido com Jesus. A natureza divina vai entrando dentro de mim a cada dia. E isso eu decido quando eu acordo. Você decide quem vai guiar a sua vida, se é a filosofia, se é a cultura, se é o mundo, ou se é o Espírito de Deus. É diário isso, assim como se eu passar a falar para você que eu olho para o crack e falo que aquilo não me atrai com tanta força hoje, porque faz 10 anos que eu estou liberto. Agora, no começo, assim como o João está tendo essa luta dele, é natural, só que assim, o Espírito te enche tanto que você olha para aquilo e já não tem sentido. Não tem sentido você fazer. Fala aquilo não me preenche mais. Não tem sentido fazer, entendeu? E assim, existe um processo para a gente desvincular, só que assim, existe o processo, é o mesmo que existe para alguém que vai deixar de beber, para alguém que vai deixar de usar droga, só que assim, o que eu posso dizer é que libertação depende de decisão. E assim, o que acontece? A gente tem que decidir, entendeu? Então, e a gente tem que querer. Deus não vai fazer nada que você não queira, entendeu? Muito bom, você livre-arbítrio, né, João? Deus respeita o livre-arbítrio. Exatamente, que você não tenha se entregue verdadeiramente e não queira aquilo, entendeu? Então, esse que é o ponto, entendeu? O porquê da gente estar fazendo esse vídeo, estar contando esses testemunhos. Para dizer que, por exemplo, que é possível, entendeu? Mas que é possível, mas de uma forma real, entendeu? Porque o que acontece? É muito fácil a gente escutar quem a gente quer ouvir. Entendeu? É muito fácil a gente escutar a pessoa que fala aquilo que conforta nosso coração e que a gente... Tá aí o perigo, foi você que me falou ainda, de evangelho inclusivo. Exatamente. Daquele assim, sabe o que acontece, gente? Estão alterando a Bíblia. Então, pegando aquilo que Deus colocou como pecado, como aquilo que afasta a gente, e tirando da Bíblia, para ter uma Bíblia inclusiva, onde práticas que Deus condena sejam aceitáveis, e na verdade... Tem pessoas dessas que estão se afundando ainda mais numa depressão, se afundando ainda mais num abismo, porque não estão transformando. Eu tenho uma frase que é assim, ó, aqueles que tentam transformar a Bíblia são pessoas que ainda não foram transformadas por ela. Exatamente. E assim, hoje o mundo prega uma liberdade, um amor ao próximo, assim, que a gente vê que ele serve para todas as coisas. Ele só não serve para quem quer viver uma vida com Deus. Aí é opressão, aí você está desrespeitando o outro, aí, entendeu? E assim, o objetivo não é esse, entendeu? O objetivo não é desrespeitar ninguém, não é tirar o livre-arbítrio de ninguém, porque se Deus dá o livre-arbítrio, quem somos nós para tirar, entendeu? O objetivo é incentivar, que tipo assim, incentivar e dizer que, por exemplo, se eu sentia esse abismo dentro de mim e tinha uma dificuldade tão grande de me relacionar com Deus, de ter uma leitura bíblica. Por quê? Porque eu li uma frase que é muito real, sabe? Quando a gente está vivendo em pecado, ou o pecado vai consumir a oração, ou a oração consome o pecado. Então a gente pode escolher o que a gente quer, o que a gente quer pra gente. Se a gente quer ter uma vida de oração, uma vida de oração, de entrega, e assim, de um novo nascimento realmente, que vá consumir qualquer abismo que nos distancie de Deus, ou se a gente quer continuar vivendo da forma que a gente quer, e nisso... E é legal que Jesus não complica, né, João? Jesus deixa muito fácil essa fórmula. Você renuncia, você entrega o seu coração, resumindo assim, fé, oração e palavra. Esse tripé. Se você tem esse tripé na sua vida, você consegue romper, e eu faço um desafio para você ouvinte, que pode estar aí frustrado, pode estar aí com várias interrogações sobre propósito de vida, talvez seu problema não seja como o meu ou como o do João, mas você está aí e tem um vazio dentro de você, e não entende por que você nasceu, não tem resposta para tudo. Exatamente. E eu posso dizer que Jesus vai te dar resposta para tudo. E esse é o objetivo da gente estar fazendo isso, não é te desrespeitar, te atacar, tirar o teu livre-arbítrio, não, é te dizer que para você que sente esse vazio, que eu um dia já senti, que o Rafa um dia já sentiu, que o Hugo um dia já sentiu, que a resposta para esse vazio, ela está onde? Ela está no Evangelho. E o convite não é para uma nova filosofia, você não vai participar de um novo grupo, de uma nova doutrina. Nossa, agora vai mudar todos os conceitos. Não, o convite, sabe o que é? É para você viver a vida
a tua vida, você verdadeiramente vai se conhecer, a vida que Deus tem para nós, lá do original, lá de nenenzinho, lá quando a gente nasceu, sabe? Aquele projeto onde vai ter muito amor, sabe? Perdão, vai ter a vida verdadeira e não viver aquilo que querem que a gente viva, né? Então o convite é esse, para nós nos conhecermos, para a gente ter a nossa identidade restaurada. E, assim, e não afirmada numa identidade que não é verdadeiramente nossa. E assim, é algo que eu posso dizer com convicção, entendeu? Como assim, Deus é tão bom, que assim, coisas que eu já pensava na minha vida que jamais fosse possível, entendeu? Que eu tenho até, às vezes eu choro pensando mesmo, entendeu? Tipo assim, hoje eu tenho vontade de casar, hoje eu tenho vontade de ter minha família, hoje eu tenho vontade de ter minha esposa, entendeu? E algo que eu olhava pra trás, eu achava que, sabe, eu sempre tive um sonho muito grande de ser pai, entendeu? E assim, você acha, gente, Deus é tão bom, que tipo assim, por que ele vai permitir que, por exemplo, o Rafa ou o Hugo tenham uma família e ele não vai dar isso pra mim, entendeu? Ele vai distinguir isso de tipo assim, não, filho, você nasceu assim, você não pode. Deus não tem filho preferido. Exatamente, entendeu? Deus ama todos igual. É a resposta que você deu pro Evangelho, de entender isso e se jogar, entender que Jesus tinha o melhor pra você. Deus está dando pra você o que ele tinha pra você, cara. Exatamente, isso é maravilhoso, isso é lindo. E aqui na igreja, se tiver algum nenenzinho de colo, você toma cuidado. Que o João Paulo pega, passeia, brinca, joga pro alto. Eu gosto de criança, assim. Nós temos que procurar as crianças que ele tá lá. Sabe, eram dores assim que eu vi, assim, tipo, que tinham dentro de mim e que assim, que hoje eu tô vendo que assim, que é a única forma que tem me curado, que tem me preenchido. Sabe, eu tinha muita dependência nas pessoas e expectativas e tal. E assim... E posso te falar uma coisa aqui, João? Em 10 anos que a gente está no Evangelho, eu e o Hugo, a gente veio junto, eu vejo assim como um dos principais sinais que a pessoa encontrou a Cristo, encontrou o propósito, ela não conseguir ficar de olhos fechados para a miséria alheia. A pessoa não se conforma de olhar o outro sofrendo ao mesmo problema do homossexualismo. Eu não me conformo de ver alguém na rua andando atrás de pedra, de cocaína, sendo que eu sei que Deus tem o melhor para ela. Exatamente. Deus ama ela, Deus não vai transformar. Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, João. De qualquer pessoa. Ele não faz. Uma mulher foi pega em adultério na Bíblia. Pela lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada, e as pessoas pegaram ela nesse ato pecaminoso e juntou todo o povo judeu e falou para Jesus: o que a gente faz agora? Vamos apedrejar? Jesus falou assim: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo conhece essa palavra, todo mundo soltou as pedras. Jesus olhou para ela e falou assim: cadê os teus acusadores? E ele podia acusar ela porque ele era santo ali naquele lugar que ele estava, só que ele disse: a mulher falou, eles não estão aqui. Jesus disse para ela: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Aqui está uma doutrina muito interessante, que a gente vem para a igreja do jeito que a gente está, a gente vem para Jesus do jeito que a gente está, com as nossas dificuldades. Eu vim inclusive bebendo, vim usando droga. Eu vim fumando maconha, só que a gente não permanece do jeito que a gente está. Então essa que é a questão, as pessoas falam Deus é amor, Deus te aceita como você é, e realmente Ele ama como você é. Só que você não, é impossível você se entregar ao Evangelho e permanecer do mesmo jeito que a gente está. Não cabe aquilo que é santo com aquilo que é impuro, sabe assim, água doce e água amarga. Por isso que Jesus fala, não tem como jorrar da mesma fonte, água doce e água amarga. Porque uma hora você vai estar tão cheio daquilo que é de Deus, que o pecado automaticamente ele vai saindo de você. Por isso que fala que aquele que João fala aqui, que aquele que nasceu de novo, ele não peca. Ele não vive uma vida de iniquidade. Ele erra assim como eu e você. A gente erra, mas logo a gente, o Espírito já dá acorda, cara, você está viajando. Você fala, opa, é verdade. Isso é a graça. A graça é isso, é você poder todo dia recomeçar. É você poder todo dia entender que o amor de Deus te dá suporte para você viver todo dia, vencer os desafios da sua vida. E por isso que ele resume como, igual o Rafa começou falando, como um novo nascimento. Quem já parou para pensar como que a gente nasce? A gente nasce sem roupa, sem armadura, sem nome, né? Sem nada, vazio, um ser, ninguém te bate nada. Você nasce puro, sem comportamentos adquiridos, sem nada de pensamento. Isso que é novo, né? Eu cheguei a falar isso, né? Porque eu tive esse privilégio de participar disso há 10 anos atrás. O Rafa está aqui. Se a gente continuar falando, chega até a chorar, porque você. É aquela encontrar coisa aquele nenenzinho que nasceu, constrange a gente, assim, o amor de Deus constrange, porque ele fala assim: tudo quis te desviar, e eu tô aqui, eu morri naquela cruz para você me acessar e você voltar lá naquele dia e entender quem que eu fiz. Eu fiz aquele nenenzinho que é dependente dos pais, que ama, que brinca, que veio para sorrir, que veio para chorar. A maioria chora, porque isso é vida. Às vezes até a sociedade diz: homem não chora, fulano não isso, enche de paradigma.
que nos traz a frustração e a dependência de pessoas, remédios e tudo. E Jesus nos fala, vamos nascer de novo. Uau, Vamos nascer de do novo. Evangelho. Essa é a proposta. Não é um novo livro, um novo nada que você vai seguir, nada. Só que, né, o ponto de partida do que a gente está falando, para você ter acesso a tudo isso, você tem que soltar aquilo que é velho. Oh Deus, aleluia. Soltar aquilo que é antigo, sabe? Se desprender da sua, de paradigmas, de dogmas, de religiosidade. Se permitir acessar se um depender novo. de Deus, entendeu? A humildade, a humildade de entender que você pode soltar tudo aquilo. Exatamente. A gente não combinou nada aqui não, isso aqui tá nascendo aqui, Tá ó. nascendo, exatamente. Muito bom. E Louvado assim, seja Deus. e assim, assim, podemos falar assim, agradecer muito a Deus, porque esse podcast, o nascimento desse projeto é uma resposta de oração, sabe? Eu ter convidado aqui eles também foi algo que eu orei e que assim, Deus guiou todo esse projeto. Então, assim, muita gratidão a Deus e assim, que isso realmente possa tocar a sua vida, assim, caso você queira se permitir isso, sabe? Mas assim, que o intuito seja realmente dizer que é possível viver uma vida de renúncia, uma vida de acordo com o Evangelho, entendeu? E que assim, que a gente busca tantas formas, mas essa é a única forma de se relacionar verdadeiramente com Deus, sabe? E assim, por mais que as pessoas tentem mudar, tentem manobrar, tentem não sei o que lá, existe um versículo que eu acho que é legal, assim, para destacar: céu e terra passarão, as minhas palavras serão para sempre. E a gente fala tanto assim, às vezes, de fé, fala tanto de não sei o que lá. Então, assim, eu acho que falta da gente começar a exercer, entendeu? Aquilo que a gente fala, entendeu? E buscar, entendeu? Não tem problema, entendeu? A gente se colocar, aliás, esse é o caminho, se colocar num lugar de humildade e falar: Deus, eu não consigo. Deus, eu preciso de Ti, entendeu? Porque as pessoas esperam que o cristão ele vai ser uma pessoa perfeita. Não, a gente reconhece que a gente precisa de um Salvador, a gente reconhece que a gente precisa, entendeu? Do Espírito Santo nos guiando, entendeu? Então, o que acontece? Esse é o convite para podcast, exatamente, para você que se sente perdido, não somente na área em qualquer abismo, de qualquer forma, e não sabe de repente como encontrar resolução para esses problemas. A gente pode te garantir que o Evangelho é a solução. Valeu, pessoal. Um abraço para todos aí. Obrigado, João Paulo, obrigado. Tamo junto. Uau, ficou maneiro. Muito bom, João. Ficou top, cara. Tamo junto, meu irmão. É isso aí, pô. Vamos até tirar uma foto, né, pra gente divulgar. Isso aí é troca de experiência. Isso aí é troca de experiência, né? Isso aí é troca de experiência. Ai, pesado, hein? João, você acha que eu vou conseguir? Ô Douglas, tio Douglas. Conseguimos pegar? Tô pesado, Vem com nós. Aí, ó. Aê, Tira uma foto, captura uma fotinha nossa. Ô,